Mas nessa manhã nós estamos aqui também para dar continuidade à série de mensagens em Daniel. Hoje é o capítulo 6 de Daniel. E mais uma vez, Deus nos concede lições preciosas neste livro. Tenho certeza que você vai encontrar lições tão importantes para a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida com Deus. Algo interessante neste capítulo é que Daniel foi levado ao cativeiro babilônico, mas como nós vimos no final do capítulo 5, o Império Medo-Persa conquista o Império Babilônico. Agora então Daniel vive aqui uma nova experiência, porque ele tem um novo rei. Não é mais da dinastia de Nabucodonosor, ele está agora debaixo de um outro império que tinha suas características próprias, sua própria cultura. Mas é claro, dentro de todo um contexto histórico da época, de paganismo, de politeísmo. A história que nós vamos ver aqui provavelmente aconteceu em torno do ano 539, 538 a.C. Daniel já estava com cerca de 70 anos. E então, nós vemos aqui que mais uma vez, a mão de Deus está sobre Daniel. E eu queria que você acompanhasse essa história lindíssima. E nós vamos começar a partir do verso 1. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Daniel. Nós vamos meditar somente nesse texto. E eu queria que você acompanhasse essa história. A Bíblia diz que Dario achou por bem nomear, ou Dário, 120 sátrapas. Que palavrão é esse, pastor? Sátrapas, né? Já ouviu essa palavra em algum lugar? Sátrapa, né? Sai para trás, talvez seja alguém que tenha falado isso, né? Mas sátrapa eram os governadores locais, que eles eram colocados em todo o reino, porque o reino Medo-Persa se tornou o maior rei, o maior reino, o maior império até aquele momento, inclusive acima do Império Babilônico em termos de território. Então, ele nomeou 120 governadores locais e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Bom, nós estamos num império grandioso. Naquela época não tinha nenhum programa de computação para o rei ver como que estavam os estoques, como que ele estava recebendo os impostos, se alguém estava praticando algum ato de corrupção. Então ele tem que, compartilhar o seu governo para continuar com o domínio, também até contra ameaças, contra traições. E ele coloca 3 supervisores. Quem é um dos 3? Daniel. Aquele jovem que foi levado a um cativeiro lá da terra de Judá. É esse jovem que está em evidência. Mesmo tendo mudado o governo de um império para o outro, Daniel continua na liderança, devido às suas habilidades, às suas qualidades. Olha o que diz o verso 3. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Olha que qualidade de liderança que Daniel tinha. Ele já tinha sido uma bênção para o Império Babilônico, na sua liderança, e agora ele é uma bênção para o Império Medo-Persa. E a Bíblia destaca aqui que os seus opositores, porque quando alguém é levantado, sempre tem os invejosos, não é verdade, irmãos? Daniel ele está em evidência. O rei do império quer colocá-lo como o braço direito dele, acima dos 3 supervisores, inclusive, para governar o reino. E isso gera inveja. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que existe o reino das trevas e o reino da luz. No reino das trevas, que é o andar aqui de baixo, irmãos, nesse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, a inveja impera, o egoísmo, o orgulho. É por isso que nós sofremos tantas coisas, nas nossas vidas pessoais, sofremos como nação, porque a inveja impera. É interessante que isso não faz parte do reino de Deus, isso não faz parte do comportamento cristão. O reino da luz é um reino de bênção. Aqueles que andam pelo Espírito de Deus não nutrem inveja nos seus corações, pelo contrário, vão celebrar com aqueles que estão se alegrando e vão chorar com os que choram. Como eu já mencionei aqui, nesse mundo não, as pessoas fazem o inverso, elas choram com aqueles que estão se alegrando e elas se alegram com aqueles que estão chorando. É isso que eu e você precisamos entender. O reino de Deus é completamente diferente. É por isso que nós precisamos entregar o nosso coração a Jesus, porque só Jesus é capaz de nos livrar dessa natureza pecaminosa, da maldade humana e da inveja que também permeia o coração de todo ser humano. Nós vemos aqui que eles armam aqui
você verá aqui nessa história que eles armam um plano todo exatamente por causa da inveja. Os ímpios sempre ficam descontentes com o progresso dos justos, dos íntegros, porque ímpio não gosta de integridade, porque ele quer continuar corrupto, ele quer continuar roubando. E nós vemos os desmandos da nossa nação, e nós vemos exatamente isso. Quando tem alguém que quer fazer diferente, que quer ser honesto, íntegro no seu papel na sociedade, os ímpios sempre vão se levantar contra, porque eles querem continuar nas suas práticas ilícitas, né? É interessante, irmãos, não tem muita diferença dos dias que nós vivemos, não é verdade? Porque a natureza humana é a mesma, independente da cultura, das épocas. O que tem de diferente é que está difícil encontrar gente como Daniel, né? Mas da inveja, da corrupção, isso sempre permeou a humanidade. Agora, o exemplo de Daniel aqui, irmãos, nos lembra da integridade que os cristãos desempenham na sociedade, de como nós aqui, que afirmamos a nossa fé em Jesus, nós devemos ser íntegros perante a lei do país, como perante Deus. Eles procuraram em Daniel algum erro, alguma desonestidade, mas a Bíblia diz aqui que Daniel, ele era tanto honesto, como ele era trabalhador, ele não era negligente, né? Ele não era nem desonesto, nem negligente, porque às vezes tem gente honesta, mas que é complacente, não é trabalhadora, não é dedicada, não é comprometida, é honesto, mas não é trabalhador. Daniel não, tem gente que é trabalhador e é desonesto, né, irmãos? Trabalha na desonestidade. Daniel tinha as duas qualidades, ele é honesto e ele é realmente dedicado, comprometido, não tem negligência. Agora, isso me lembra as palavras do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. Eu quero só mencionar para você, que Paulo diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Esse é o chamado que os cristãos têm. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida, depravada, corrompida e perversa. Foi assim com Daniel, foi assim com aqueles cristãos que viviam lá na igreja de Filipos, no Império Romano, e é assim comigo, com você. E nós somos chamados a sermos como estrelas, como luzeiros que brilham no meio das trevas, devido à sua pureza e também à sua irrepreensão perante a sociedade. Bom, seguindo o texto de Daniel, o que acontece aqui nessa história é que esses caras não se dão por satisfeitos em ver a honestidade de Daniel. A Bíblia diz que finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Olha o que acontece aqui. A governança, a corte, os líderes, eles aguçam o ego do rei, que a Bíblia diz que era um rei bom. Inclusive o Dário ou Ciro, muitos estudiosos dizem que é a mesma pessoa. Deus diz na sua palavra que Ciro era um servo dele, queria ser usado para levar o povo de Israel de volta à sua terra, livrá-los do cativeiro depois de 70 anos. Era um servo de Deus, tinha um certo temor de Deus. Mas é interessante aqui que ele é enganado pela astúcia daqueles que estavam à sua volta. Eles vêm e mexem com seu ego. Não, que ninguém possa adorar nenhum Deus a não ser orar a ti por 30 dias. Fazem dele como um Deus, ou um semideus aqui, e ele cai nessa armadilha. E é interessante que a lei dos medos e persas era diferente do babilônico. No Império Babilônico, Nabucodonosor poderia fazer e desfazer. Aqui no Império Medo-Persa, não. A lei estava acima do rei, do imperador. Quando ele emitisse uma lei, até mesmo ele tinha que cumprir essa lei. E ele cai nessa armadilha de astúcia dos opositores de Daniel. A Bíblia diz no verso 10, que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus.
Essa história é fascinante, irmãos, porque Daniel ele não é só irrepreensível perante a lei, ele é irrepreensível perante Deus. E quando ele vê que a lei humana, a lei do governo, se choca com a lei de Deus, ele fica com a lei de Deus. O que ele faz aqui é o que ele sempre fazia. E nós não podemos de nenhuma forma pensar que o que Daniel fazia era simplesmente um cerimonial, era uma atitude religiosa. Nós vemos aqui devoção de um homem, que mesmo quando agora ele está correndo o risco de ser jogado na cova dos leões, o que significava morte certa, ele continua orando a Deus. Porque quando a lei dos homens se choca com a lei de Deus, com a devoção a Deus, com a fidelidade de Deus, um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus vai ficar com a lei de Deus e não com a lei dos homens. Ele não tem nenhum problema. E é interessante aqui no verso 10 que diz que ele se ajoelhou e ele agradecia a Deus. Ou seja, ele está correndo o risco de morte. Mais uma vez ele está sendo perseguido, mais uma vez ele está num complô astuto, ganancioso, diante daqueles que não conhecem a Deus, mais uma vez ele está sendo imposto a ele uma prática de uma cultura pagã, mais uma vez ele é desafiado na sua fé, e ele está de joelhos orando, agradecendo a Deus. Ele não está reclamando, ele não está dizendo: Deus, eu sou teu servo, eu tenho sido fiel, o Senhor sabe disso, como é que essa galera arma tudo isso aí para mim, Senhor, faz que eles tenham um ataque cardíaco, leva essa galera do mal para fora, Não, ele não ora assim, irmãos, ele simplesmente dobra o joelho e agradece a Deus. É verdade que o escritor registra aqui que ele pede ajuda a Deus também, mas nós vemos em todo o contexto da Bíblia que Daniel não tem murmuração, não tem reclamação, que Daniel de nenhuma forma quer se isentar do seu relacionamento com Deus. Mais uma vez, como nós já vimos na história do capítulo 3, dos amigos de Daniel, eles estavam prontos a morrer, mas não estavam prontos a pecar. Daniel tem essa postura, os valores são os mesmos. Nós vemos aqui uma harmonia nos fatos em todo o livro de Daniel. Daniel está pronto a morrer, mas ele não está pronto a ser infiel a Deus. Ele vai se manter fiel a Deus a qualquer custo. E sabe o que é muito interessante aqui? É que no capítulo 3 de Daniel, os amigos de Daniel são jogados na fornalha, porque eles não adoraram a imagem de ouro, o Deus falso que Nabucodonosor havia criado. Agora no capítulo 6, Daniel está sendo jogado numa cova de leões, a pena de morte, exatamente porque agora ele está sendo proibido de adorar a Deus. Você percebe a diferença? No capítulo 3, eles foram obrigados a adorar um falso Deus. No capítulo 6, Daniel é proibido a adorar o Deus verdadeiro. A lição que nós temos aqui é o seguinte: quando o diabo não consegue fazer você adorar um falso Deus, ele vai procurar impedir você de adorar o Deus verdadeiro. Você percebe isso aqui? Quando o diabo não consegue impedir, ou não consegue fazer você adorar um Deus falso, ele vai tentar impedir você adorar o Deus verdadeiro. Então, se você não vai se dobrar diante de um Deus falso, ele vai criar artimanhas, artifícios que vão impedir você de adorar a Deus. E muitas vezes nós estamos caindo nessas artimanhas de Satanás. Nós deixamos de adorar a Deus, de cultivar o nosso relacionamento com Ele, a nossa devoção a Deus, porque o diabo cria um monte de distrações. Eu percebo muitas vezes, até aqui na igreja, irmãos, a gente dobrar o joelho para orar na sala pastoral, o telefone toca. É incrível. A gente percebe muitas vezes, eu não estou dizendo que toda ligação é do diabo, tá, irmão? Você fala assim: puxa, pastor, essa semana que eu liguei na igreja para falar com o senhor já está falando que eu... Não é isso, irmão, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu acho interessante é o seguinte: é você dobrar o joelho para orar, volta e meia vai ter uma distração acontecendo, volta e meia alguma coisa quer tirar você do seu relacionamento com Deus. Irmãos, veja aqui, para adorar a Deus, como que é? Quando começou a chover, eu falei para minha esposa: mas Deus vai mandar chuva logo no domingo? Aí a André falou assim: agradece a Deus, está chovendo. Falei: é verdade, Senhor, perdoa o teu servo, perdoa, tem misericórdia. Mas é que eu já penso assim: é chover, irmão, tem os irmãos de açúcar que não vêm no culto. Eu acho interessante que amanhã pode estar um maior pé d'água, todo mundo vai trabalhar, não é verdade? Todo mundo vai trabalhar amanhã, pode estar chovendo canivete. Agora, porque é para adorar a Deus, uma chuvinha dessa aí já tira o pessoal da agenda. Não é interessante, irmãos, que tantas coisas nos distraem ou tiram o nosso foco de oferecer o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus?
Eu fico pensando se tivesse um decreto para nós que a gente não podia mais adorar a Deus, nem ajoelhar perante Ele, nem orar. Qual que ia ser a nossa postura? Se nós, às vezes, por causa de uma chuva, por causa de de uma dificuldade financeira, porque tem um churrasco com os amigos, porque tem um aniversário de criança às 5 horas da tarde, eu não posso vir no culto. Às vezes eu fico impressionado como nós não entendemos o propósito para o qual nós fomos criados. A Bíblia diz que Daniel fazia isso todos os dias, irmãos, todos os dias, e 3 vezes. Parece uma indicação do que nós vemos também no livro de Salmos. Ele orava para Jerusalém, porque a Bíblia diz que eles deveriam orar pela paz em Jerusalém. Numa oração de Salomão também ele diz que quando estivesse longe da terra, como produto dos seus pecados, levados ao cativeiro, eles voltariam os seus olhos e os seus rostos para Jerusalém, em oração, porque lá em Jerusalém, no templo, é onde Deus habitava. Daniel mantém a sua prática. Lembra disso. Se o diabo não conseguir fazer você adorar um falso Deus, adorar a si mesmo, adorar um bem material, uma estátua, adorar qualquer coisa criada nesse mundo, ele vai tentar impedir você de adorar o Deus verdadeiro. E ele vai usar muitas e muitas artimanhas para levar você a isso. Porque quem adora a Deus tem fé viva. Porque quem tem um coração grato, irmãos, nunca esfria na fé. Porque quem tem um coração como o de Daniel aqui, isso é maravilhoso, ele cheio de gratidão, ele louvando a Deus. Gratidão é louvor. Ninguém pode louvar se não tem um coração grato. Nós vemos aqui que Daniel andava com Deus, ele amava o Senhor, e ele nutria o seu relacionamento através da oração e do louvor. Por isso ele agradece a Deus no meio da prova, ele agradece a Deus no meio da luta. Não era uma mera rotina religiosa, mas um hábito amoroso que nutria o seu relacionamento com Deus. Irmãos, guarde isso no coração. É sempre fácil experimentar a presença de Deus quando se tem um coração grato. É sempre fácil experimentarmos a intimidade com Deus, a graça dele no nosso coração, quando a gente tem um coração grato de louvor e adoração. É por isso que o inimigo não quer que você adore, por isso que o inimigo não quer que você ore. Não caia nas artimanhas. Há poder na oração e num coração agradecido. A nossa fidelidade a Deus, irmãos, deve estar acima de tudo. E inclusive, conforme vemos na Bíblia, na preservação de nossa própria vida. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, quando Jesus diz assim, ele chama a multidão, os discípulos, todo mundo que estava seguindo ele diz o seguinte: se alguém quiser me seguir, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Jesus está dizendo assim: se você quer me seguir, andar comigo, desfrutar de quem eu sou e das promessas que eu tenho para você, você tem que abrir mão do controle da sua vida, você tem que negar a si mesmo, você tem que deixar de ser Deus da sua vida. Não há como ninguém experimentar a salvação em Cristo, a menos que se entregue de todo o coração, a menos que se lance nos braços de Jesus e abra mão de si mesmo. Ele diz: então você vai tomar a cruz, ou seja, você vai assumir a fé, você vai se identificar comigo, você vai morrer para você, porque carregar a cruz, todo mundo sabia o que significava naquela época. Quando alguém passava carregando a cruz, é que ele iria morrer, era uma pena de morte. Então quando Jesus diz, é o seguinte: você vai negar você vai abrir mão de ser Deus da sua vida, você vai se identificar comigo através da cruz, de que você está morrendo para você mesmo, morrendo para o pecado, para os desejos pessoais, e você vai me seguir cada dia. E se você fizer isso, perder a sua vida, esse é o sentido aqui de perder a vida, é abrir mão da sua vida, abrir mão do controle da sua vida. Se você fizer isso, você vai ganhar. Agora, enquanto você achar que está ganhando, mantendo o controle nas mãos, sendo Deus da sua própria vida, você vai perder. E esse é o paradoxo do reino. No reino você ganha quando você perde, quando você abre mão de ser Deus da tua vida. Agora, quando você ganha achando que tem controle, que você é o Deus, que você faz, que você vive a tua agenda, que você até tem um certo temor, uma simpatia por Deus, mas nunca se entrega de coração, a Bíblia diz que você está perdendo. E você está perdendo demais. Você está perdendo o privilégio de se tornar filho e filha de Deus. Você está perdendo o privilégio da comunhão com Ele. Você está perdendo o privilégio de ter os pecados perdoados. Você está perdendo o privilégio de receber realmente uma nova vida pelo poder do Espírito. Você está perdendo muitos e muitos privilégios e benefícios que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário. Agora olha o que me chama a atenção aqui, o verso 36, Jesus diz: pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que adianta você continuar no trono da sua vida, mas perder a sua alma que é eterna? Às vezes nós pensamos que nós somos um corpo que tem uma alma, e que a gente então cuida do corpo, né? E esquece da alma. Não, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O corpo é transitório, o corpo vai virar pó, mas a tua alma é imortal. Você tem um destino eterno para a tua alma. Então você tem que cuidar da sua alma. É por isso que Jesus diz assim: que importa você ganhar o mundo todo? Que importa você ser da geração saúde? O que importa você construir o seu império pessoal? O que importa você realizar seus sonhos nesse mundo, se esse mundo é tão passageiro e a tua alma é que vai seguir? O que importa? Ele diz: que adianta você ganhar o mundo inteiro, ainda que fosse, mas perder a sua alma? Que adianta você vender a alma para o diabo? O que adianta você vender a alma para o seu próprio coração enganoso? O que adianta você sobrecarregar a sua alma com a sua própria vontade? Jesus disse: isso não vale a pena. Agora olha o que ele diz no verso 38, verso 37, ele diz que ninguém pode dar nada em troca da sua alma. Quando chegar no último dia, você não vai poder oferecer o seu dinheiro, você não vai poder oferecer as suas dádivas, as suas boas obras em troca da sua alma, nada você vai poder oferecer. O único que pode salvar é o sangue de Jesus. Ele diz assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, sempre a geração que nós vivemos é pecaminosa, sim, nós somos pecadores, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se você se envergonha de Jesus, se você, outra versão diz, se você não o reconhece como teu Senhor e Salvador, Jesus também vai se envergonhar quando voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. Isso significa que nós não estaremos com Ele. É muito sério o que Jesus diz aqui: não estaremos com Ele na eternidade. Uma das formas de você reconhecer Jesus é o batismo, irmãos. É o batismo. É você se identificar, né? É você dizer: eu sou de Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus e eu estou reconhecendo isso publicamente, perante meus familiares, os amigos, a igreja. Eu estou dizendo que eu sou de Cristo, eu creio nele de todo o meu coração, eu recebo Jesus. É interessante que hoje o povo quer se esconder. Há pessoas que lutam com o batismo, sendo que Jesus disse que essa é a primeira prática de alguém que crê nele, que se torna um discípulo. Enquanto as pessoas hoje querem se esconder, Daniel está lá, orando 3 vezes diante de todo mundo, mesmo com um edito de morte sobre ele. Não é interessante isso, irmãos? Nós devemos ser reconhecidos por sermos cristãos, porque assumimos a fé em Jesus, não tem agente secreto de Jesus. E o batismo é algo fundamental no desenvolvimento da nossa fé, da nossa identidade com Cristo. Nós não podemos abrir mão do batismo. Aliás, a maior alegria de um salvo, quando ele rendeu o coração a Jesus, que ele encontrou a paz, a salvação, que o evangelho explodiu no seu peito, a maior alegria de um salvo, é ele poder dizer para todo mundo: eu sou de Jesus, identificar com Cristo. Eu estou aqui negando a mim mesmo, eu carrego a cruz, eu vou segui-lo todos os dias da minha vida, porque eu creio em Jesus. Tem gente que diz assim: eu não batizo porque eu tenho medo de me arrepender depois. É que você não conheceu Cristo. Porque quem conhece a Cristo sabe que nunca vai se arrepender, porque Cristo é muito melhor do que qualquer coisa que você conhece nesse mundo. Como é que eu vou me arrepender de ter meus pecados perdoados, de conhecer Deus de verdade, de desfrutar da sua mão cuidadora sobre a minha vida a cada dia? Como que eu vou me arrepender de desfrutar da comunhão de Deus, do qual eu não sou digno? Como que eu vou me arrepender de encontrar o sentido e o propósito para a minha vida que transcende este mundo? Como que eu vou me arrepender de desfrutar de vida eterna? Irmão, quem diz assim: eu tenho medo de me arrepender depois, é porque você não conheceu ainda o poder do evangelho, você ainda não conheceu a graça de Deus inundando o seu coração, você ainda não sabe o que é o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, porque quando você conhecer, não tem o que te segura, não tem nada mais precioso para você, a maior riqueza da vida. Meu Deus, podia ouvir um amém mais forte agora, eu só ouvi um amém meio fraquinho aqui, irmão. Amém, meus irmãos? Jesus é tudo isso? Aleluia, glória a Deus. Jesus é demais, como que eu vou me arrepender de me entregar a Ele? Eu me arrependo da minha vida sem Ele, eu me arrependo de ser o trouxa, Deus da minha própria vida, eu me arrependo de continuar escravo dos meus pecados, é isso que eu me arrependo, de ser enganado por Satanás, pelos valores dessa cultura sem Deus, deste mundo, de correr atrás de coisas fúteis e vazias, é disso que eu me arrependo, não de Jesus, de conhecer o caminho, a verdade e a vida, não, irmãos, de me alimentar do pão vivo que desce do céu. Aleluia,
Glória ao nome do Senhor. Para terminar, eu vou voltar na história de Daniel. Você pensou que eu não ia voltar, né, irmão? Eu vou voltar. Quero terminar dizendo o seguinte: que quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, ele fez tudo para livrá-lo. Mas os homens lembraram que a lei não podia ser revogada. Não podia. Então o rei, no verso 16, traz Daniel e joga na cova dos leões, irmãos. Que era uma punição comum na época dos Medos e Persas e até o Império Romano. Porém, olha o que o rei diz: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Até o rei está orando aqui, irmão. O rei não conhecia o Deus de Daniel, mas ele está falando que o seu Deus, ele faz uma pequena oração aqui. Ele intercede por Daniel diante de Deus, já que ele, como rei, não poderia contrariar a lei que ele tinha editado. Ele caiu na armadilha da galera do mal. Ele não tem como mudar o negócio. Então ele diz assim: que o teu Deus, Daniel, eu não posso fazer nada, tentei livrar de todo jeito, fui lá para o STF, lá falei com o Toffoli, com a galera lá, mas nem eles fizeram nada. Agora você tem que ir para os leões mesmo, filho. Que Deus te livre, porque nem eu posso te livrar. Tem situações, irmãos, que os homens não podem fazer nada, que você só está na mão de Deus. Você sabia disso? É só Deus. Não tem quem possa fazer nada, mas há um Deus que pode, há um Deus que pode, aleluia. Verso 17 diz: taparam a cova com a pedra, porque aí não tinha como fugir, ninguém jogar uma corda de madrugada, tentar livrar Daniel, nada. Colocaram o selo do rei, assim como fizeram lá no túmulo de Jesus, o selo do imperador, para ninguém mexer, mas nem aqui resolveu, e nem lá no túmulo de Jesus resolveu, irmãos. Aleluia. Não tem jeito, selo de imperador, irmão, selo de imperador não vale nada contra o poder de Deus, não vale nada, Mas colocaram o selo aqui, ele voltou para o palácio, e o rei passou a noite sem comer, não aceitou divertimento, nem da mulherada, nem da balada, não aceitou nada, nem conseguiu dormir, tomou lá um antidepressivo, mas nem conseguiu dormir, irmão, não resolveu de jeito nenhum, porque ele ficou preocupado com Daniel. Mas a Bíblia diz aqui, que logo ao alvorecer, na manhã, o rei se levantou e correu para a cova dos leões, e quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Irmãos, olha aqui, o rei tem fé, o rei tinha expectativa de que podia ter acontecido um milagre, senão ele tinha dormido, pode enterrar o corpo lá, depois vocês pegam os pedaços de Daniel e enterram, se ele não acreditasse em alguma coisa, mas ele estava acreditando, ele não dormiu, e ele ficou esperando amanhã para ver se o Deus de Daniel podia ter feito alguma coisa. Ele tinha expectativa no coração de que algo podia ter acontecido, que um milagre podia ter acontecido. E o que acontece no verso 21? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, que era o cumprimento da época para o rei, desejando vida longa. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O Deus de Daniel livrou dos leões, irmãos. O Deus de Daniel fecha a boca de leões. O Deus de Daniel livra da morte, opera o que ninguém pode fazer. Esse é o Deus de Daniel. Deus considera a integridade dos seus filhos. Deus conhece o coração de cada um. E mais uma vez eu afirmo, aquilo que o imperador terreno não pôde fazer, Deus fez. Agora, é claro que eu destaco aqui, irmãos, que tanto no relato bíblico, como na história da igreja, nem sempre Deus livra os seus inocentes, os seus justos. É verdade isso. É só você ler Hebreus capítulo 11, verso 33 em diante, que inclusive fala que Deus fecha a boca de leões, que alguns foram livres da espada, da morte, mas no texto segue dizendo que alguns foram cortados pelo meio, que alguns foram mortos ao fio da espada, cristãos dos quais o mundo não era digno. Muitos cristãos foram entregues aos leões dentro do Império Romano, muitos cristãos foram queimados, e eram tochas vivas, acesas nas noites escuras do Império Romano. Então, o que nós vemos aqui não é que uma doutrina, que todo mundo que é inocente, é justo, vai ser livre, não, porque esse mundo aqui é injusto. Mas o que nós vemos é que Deus tem poder para livrar. E aí nós voltamos para o capítulo 3, onde os amigos de Daniel disseram para o rei assim: Deus pode livrar, mas sabe uma coisa, rei, se ele não nos livrar, nós não vamos adorar essa estátua de ouro fajuta aí não, nós não vamos adorar um falso Deus. Os cristãos, eles sabem que Deus é glorificado até mesmo através da morte, e como dizia um dos pais da igreja, que o sangue dos mártires era a semente da igreja,
que quanto mais matavam-se cristãos, mais a igreja crescia, mais ela prevalecia. E continua assim, irmãos. Nos países que há mais perseguição, é onde a igreja mais cresce, onde ela é mais pura, onde ela é mais avivada, onde tem mais temor de Deus e mais compromisso com Ele. O que nós vemos aqui é que Deus pode livrar de qualquer situação, e se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. O verso 25 termina com a frase do rei, que escreve aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, todo o seu império, paz e prosperidade a todo mundo, galera. Eu estou editando um decreto para que todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O rei aqui não está de nenhuma forma impondo a religião de Daniel, mas ele está realmente dando aqui um voto de louvor a Deus, e dizendo que em todo o império as pessoas deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, que deveriam sim ter respeito com esse Deus, que é realmente o Deus que faz sinais e maravilhas, que opera na história da vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, que tem poder de livrar e de salvar. E é esse Deus que está aqui em nosso meio hoje, irmãos, que tem poder de livrar você, que tem poder de salvar você, que tem poder de agir na sua história, na sua vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e desesperançadoras. Deus tem poder, Deus realmente tem poder. Ele é o Deus de Daniel, é o Deus da Bíblia, é o Deus que intervém na história. Eu queria terminar só mencionando aqui para você. Primeiro, os cristãos então são chamados, de acordo com essa história de Daniel, a viver o seu exemplo de fidelidade e integridade no meio de uma geração pecaminosa. Segundo, nossa fidelidade a Deus está sempre acima da nossa fidelidade a qualquer outra coisa, lei humana, país ou a nossa própria vontade. Terceiro, nosso Deus sempre vai honrar a fidelidade daqueles que andam na sua presença, daqueles que são-lhe fiéis. Quarto, que o nosso Deus tem poder realmente para livrar e salvar. E não importa o que você esteja passando nessa semana, nessa manhã, nos dias que vão se seguir, Deus é um Deus que intervém na história, é um Deus presente, é um Deus que pode operar o impossível e que sempre tem o melhor para aqueles que confiam nele. O nosso Deus é o Deus eterno, que reina para sempre, que deve ser sempre temido, adorado e reverenciado. O seu reino jamais terá fim. Minha pergunta para você é se você quer continuar fazendo parte do reino das trevas, o reino desse mundo, onde impera a impiedade, o pecado, a ilusão de autocontrole, ou você quer fazer parte do reino da luz, o reino dos valores do céu, o reino onde Deus impera, o reino que é eterno. Nesse mundo, o reino dos homens e o reino de Deus estão conjuntamente, ainda nesse período. Mas quando Jesus voltar, haverá somente um reino, que é o reino de Deus, o reino eterno. E eu espero que você faça parte dele de todo o coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos toda a glória, todo o louvor. Tu és o Rei, digno de todo o louvor. Só o teu reino é eterno, só tu és Deus verdadeiro. E nós te louvamos por lições tão preciosas que o Senhor tem para o nosso coração. Enche o nosso coração aqui de louvor e gratidão. Senhor, enche o nosso coração aqui de adoração a Ti. Ó Deus, que nenhum de nós aqui caia, Senhor, nas tentações, nas ciladas, nos enganos deste mundo, do pecado, do nosso coração enganoso e até do diabo. E que venhamos deixar de prestar culto, adorar o Senhor, todo o nosso coração, e andar em devoção, em oração, com o coração grato a cada dia, na Tua presença, desfrutando desse relacionamento terno, de amor, de bênção, que só o Senhor possibilita aos Teus filhos. Senhor, visita o coração de cada um de nós aqui, gera essa fé salvadora, gera essa fé comprometida, inabalável, firmada na Tua palavra, e num relacionamento de intimidade contigo. Agora que vamos comer o pão e beber do cálice, Senhor, pela fé nós nos alimentamos da Tua própria presença, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu e que sacia todo aquele que em Ti crê. Nós vamos orar consagrando os elementos, Senhor, dando a Ti toda a glória e louvor.